Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando meu Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 174, As Três Faces de Shazam, Chico Firman. Ele tem três faces, Michel. Explica o que são essas três faces. Surpreendente, né? Né, Thiago? A gente já começa o programa com uma grande surpresa. O Chico vai revelar... Tem gente que é duas caras, o Shazam é três, são três caras. É um hipócrita mesmo, viu? Olha, na verdade, foi um jogo muito baixo, né, que a gente pensou, na verdade eu pensei, né, foi um jogo baixo meu, pra juntar os filmes que a gente vai fazer. Que são filmes homogêneos, digamos muito assim. homogêneos, no mesmo título, mas dá pra inventar uma história aí, né, assim, o Shazam tem a face comédia, tem a face super-herói, e tem o coming of age ali acontecendo no meio disso tudo. Então tem três fases ali. Boa. Me convenceu, Thiago. Me convenceu. É o primeiro filme que a gente vai falar hoje, o Shazam, e do David F. Sandberg, que o nosso querido Michel Simões descobriu que a gente já falou de todos os filmes dele, o Thiago 100%. O Thiago fez essa pesquisa e descobriu que nós de estamos longas, foi o Thiago, né, que falou, na verdade. fanáticos, E praticamente. aí, e além disso, nós temos também o filme Três Faces, do Jafar Panahi. Jafar Panahi, que é quase um super-herói do cinema Total iraniano, porque ele tá aí fazendo filmes mesmo tendo sido Quando banido não devia, né? Digamos pelo assim. governo. É. Exatamente. É o cineasta presidiário número 1 do mundo atualmente. É bem isso. Então teremos essa dupla do barulho, digamos assim, Shazam e Do Panahi peru. aqui. Eu gostei de você ter dito tarde no Shazam. Total. Né? Nossa, a gente anunciaria muito. Shazam, uma dupla do barulho em altas confusões no mundo dos super-heróis. Totalmente isso. É isso. Assista depois do, sei lá, o que passa da video Depois show. do video show Não tem que já mais video acabou. show, né? Relembrando os nossos ouvintes varandeiros para participar das redes sociais, comentarem com a gente no nosso site cinemavaranda.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, estamos no Spotify, no YouTube, estamos onde No vocês iTunes, podem imaginar. em todos os lugares. Onde vocês quiserem. Exatamente. Vamos abrir com Shazam, então. Vamos. Filme dirigido como o o Chico adiantou, pelo David F. Sandberg, que é um sueco de 38 anos. Eu nem imaginava que ele era sueco. Ele despontou com um coletivo de baixo orçamento de filmes de curtas de horror. E ele se auto-intitulava como pseudônimo de Pony Smasher. Esse é o terceiro longa dele. O primeiro... Era o nome que ele falava, que ele se Ele se apresentava. auto-intitulava E esse nome. Pony Smasher seria o cara que destrói pôneis, era isso? Pony Smasher? É, Smasher, Ah. Pony Smasher, exatamente. Então ele destruía pôneis. É um Legal. doce, né? Um doce. É, um amor. Mas ele explodiu mesmo quando fez o curta, que depois se tornou o longa Quando as Luzes Se Apagam, né? O curta chama Luzes Apagadas, Lights Out, que é muito legal, muito bom. É ótimo o curta. Tem uma ideia central, assim, um curta bem curto mesmo. E... Eu acho que quando a gente falou do filme, a gente até publicou ele nas redes eu sociais, acho que porque, sim, né? se não me engano, estava no YouTube na época, não sei se ainda sim, está. eu vi no YouTube na época. Então, pra quem tiver interesse, nós falamos sobre Quando as Luzes Se Apagam no episódio número 36, que tinha um título bem curioso, Thiago Faria. As Bigas, o Louvre e o Medo do Escuro. As bigas eu imagino que tinha Ben-Hur aí. Ben-Hur, tinha a tá. francofonia do Sokurov e Nossa. Quando as Luzes Se Apagam. Era outro episódio bem homogêneo, como esse. Nossa, É exatamente. uma prova de que a varanda é super plural, né? Essa é sempre Cabe a ideia, tudo. né? A gente traz filmes de lá do multiplex a sala de arte que só tem 3 lugares e a tela pifa no meio da projeção. É mais ou menos por aí, né? Exatamente. É o podcast mais plural do É cinema. a sala com de arte do certeza. Irã. E o segundo filme dele, o Annabelle 2, nós falamos no episódio 88, que é chamado Meninas Malvadas. Então, quem quiser resgatar. Mas rapidamente, só pra relembrar aqui, o que vocês acham do cinema dele até antes de Shazam? Thiago. Então, nunca me decepcionou. Também não chego a Annabelle 2 não achar te maravilhoso. decepcionou? Não, eu eu lembro gostei que eu muito, eu não lembrava gostei disso. muito, Você Chico. gostou? Mentiroso. Não, você gostou, Não Thiago. gostei venha- muito. Não eu venha falei com que eu me coisa. surpreendi, porque eu tava esperando um filme tão ruim. Imagina, o primeiro Annabelle, acho que não vale nada. E eu vi ali um diretor, pelo menos, dando certa dignidade a um material muito vagabundo. O Annabelle 2, legal, ok.
passou ali com nota 5,5, Teve né? 44 no Metavaranda, então. o Annabelle 2, e o Quando a Luz se Apaga teve 60 no Metavaranda. O Quando a Luz se apagam pra mim foi uma surpresa boa, porque eu achei um filme divertido. Tem uma ideia que vai se perdendo durante a duração do longa, mas é uma ideia boa e, enfim... Por isso que o curto é bem bom, porque aí é só a ideia. Mas é legal o filme, né? É interessante, vale a pena ser visto, sim. Parece pra mim até agora que é um diretor que sabe se virar com o que ele tem ali, o que tem pra hoje, Boa né? definição. Ele não faz feio, ele sabe lidar com o que ele tem. E o Shazam também acho que vai nessa linha. E eu acho que o Shazam é um passo mais arriscado até agora pra ele, tanto em proporção, né, quanto em gênero, né? Ele é um cara que se especializou no terror, desde os curtas até os longas, e aí agora virar para o super-herói, para fantasia e para uma comédia rasgadíssima. Ele né? subiu de patamar, assim, rapidamente, né? Porque ele saiu de um longa que originou do próprio curta dele, partiu para uma continuação de uma... Era um prequel, na verdade, de um spin-off de uma série de sucesso, mas era uma coisa que o primeiro filme, como o Thiago falou, tinha sido um fracasso. Aí ele foi tentar lá salvar. Agora fazer um filme da DC, quer dizer, é um salto gigante, né? Eu vejo nele como se ele fosse um operário padrão, funcionário do mês da Warner, que sabe resolver as franquias lá que o estúdio cria, porque vamos lembrar que o Annabelle veio dessa franquia do Invocação do Mal, Isso. que é da Warner também. E agora ele entra no universo da DC, que também é outro filão que o estúdio está tentando renovar, fazer com que funcione. Então, parece que é o cara ali que resolve no último momento. E tem resolvido, realmente. Gente, né? que faz. Gente que faz. E É o talvez MacGyver. O MacGyver da Warner. E talvez a DC realmente esteja apostando menos em autores agora, para dar essa renovada que eles querem dar no universo DC, no cinema. E mais nesses operários padrões mesmo, né? Dessas pessoas que estão começando, então eles vão em qualquer onda que for mais legal para eles, assim. O filme mais recente da DC, a gente falou sobre ele, Foi o Aquaman. Foi o Aquaman. E era um filme dirigido pelo James Wan, também, que veio dessa franquia Invocação do Mal, também dessa turma da Warner. Então, a gente nota que para tentar fazer os filmes da DC funcionarem, o estúdio está buscando soluções ali alternativas, e que tem funcionado. O que acontece o que tem Qual acontecido... que é a situação da DC no cinema aí? Atual? Boa pergunta, porque assim, Liga da Justiça era o grande projeto de reunião dos heróis, era como se fossem os Vingadores. O problema é que a DC resolveu fazer toda esse processo processo, exatamente, né? assim, em vez de fazer um longa para cada um, como a Marvel fez, e depois juntar todos e lançar um grupo e depois ir trabalhando a partir disso, a DC lançou já todo mundo junto já. Beleza, então aí o que acontece? Atropelou muito um processo, tal, botou na mão do Zack Snyder, que teve críticas desde o primeiro filme que ele fez. Então, enfim, foi meio murro em ponta de faca, foi dando murro em ponta de faca. Aí, quando eles começaram a sair muito dessa coisa meio mais sombria, que tinha os filmes do Superman, depois o Superman com Batman, depois a Liga da Justiça, que inclusive foi sombrio e mudou no meio do filme, inclusive. Quando eles saíram disso, eles fizeram um longa da Mulher Maravilha, que até hoje é o longa de maior sucesso da DC, o da Mulher Maravilha. Bateu o Superman, bateu o Batman desse universo, né? Não contando os outros Supermans e Batmans aí. Então, assim, foi muito sucesso. Então, e aí, o que eles pensaram? Eu acho que a gente tem que pegar mais leve mesmo. E aí, o problema é que o Liga da Justiça já estava pronto. Aí eles pegaram mais leve, botando um outro diretor para dar uma arrumada e deixou o filme completamente esquizofrênico. Mas aí, em seguida, eles tinham colocado já o James Wan para fazer o Aquaman, e o Aquaman também fez muito sucesso. Então eles começaram a ver que os longas solos estavam fazendo sucesso, e que a pegada um pouco mais leve, e o Aquaman também tem essa coisa um pouco mais leve, estava indo bem. E aí, agora, o próximo da lista é o Shazam, que era um dos personagens mais complicados para levar para as telas, eu acho. Tiago, você tinha alguma relação com o Shazam antes do filme? Eu lembro do desenho, mas é uma lembrança distante. Vaga, né? Nunca tive nada contra, tanto que quando eu vi o filme, foi quando eu lembrei do Shazam. Eu percebi que eu já tinha visto algo do Shazam.
Mas eu não acompanhava quadrinho nem nada. Tem a mesma, não é opinião, a mesma relação. Eu fui lembrando do desenho e como eu gostava do desenho que passava na TV, vendo o filme e lembrando dos poderes que ele tinha, do que ele fazia, da relação, teve boas lembranças, mas assim, muito distantes. E você, aliás, Chico? Michel, acho que é um momento bom pra gente falar sobre o personagem. O Chico pode nos ajudar, porque é um personagem que tem uma história... Eu ia aproveitar pro Chico muito falar louca, disso, falar da louca. sua relação e da história do Shazam. O Shazam, eu conheci nos anos 80, eu nunca vi muito o desenho, acho que eu vi algumas vezes, mas nunca vi muito não. Mas eu conheci o personagem dos quadrinhos. E eu já peguei ele numa nova roupagem, assim, nos quadrinhos. A história do Shazam é bem bagunçada mesmo. Ele surgiu nos anos 40, logo alguns anos depois do Superman surgir, numa editora que não era DC. A DC, na verdade, ela teve esse nome a partir dos anos 60, se eu não me engano. Antes acho que era National Comics, uma coisa assim. E ela publicou o Superman em 38 e tal. O Superman fez muito sucesso. Aí uma outra editora, que era concorrente, resolveu criar um super-homem deles. Que aí eles também não exageraram um pouquinho, né? Botaram todos os poderes possíveis no coisa. Então ele voava, era super forte, super rápido, super isso, super aquilo, super tudo. E tal. Passou muito tempo, começaram as acusações de plágio, estão plagiando e tal. E como é que chamava esse personagem? Era o Capitão Marvel. Esse é o primeiro Capitão Marvel da história, vamos dizer assim. E não era nada a ver com a Marvel. Não tinha nada a ver com a Marvel, nem existia. A Marvel foi existir nos anos 60. Aí, o que acontece? Dos anos 50, eu acho, depois de um longo processo judicial, essa editora, que eu acho que era Fawcett Comics, acabou o processo, eles foram condenados por plágio e eles tiveram que parar com a publicação do personagem. Aí eles publicaram para não receber multa, né? Pararam, aliás, para não receber multa e tal. E a DC ficou meio que como dona, mas não dona daquele personagem que tinha o estereótipo do Superman. Deixou pra lá, não tinha interesse nenhum em ter esse personagem, deixou pra lá, tava lá nos arquivos mortos. Aí, nos anos 60, a Marvel resolveu, já que não tem nenhum Capitão Marvel mais, eu vou pegar o nome, registrou o nome, porque não tinha nenhum registro, e criou um outro herói que não tinha nada a ver, que seria o personagem da Annette Bening no Capitão Marvel, que era um herói mesmo, tal, como a Capitã Marvel. E aí, durante muito tempo, teve esse herói e tal lá, e aí, eu acho que nos anos 70, se eu não me engano, a DC resolveu relançar o Capitão Marvel em histórias que se passavam em terras paralelas à nossa. E nos anos 80 teve um evento grande da DC, que é o Crise nas Infinitas Terras, que eles pegam todas as terras que existiam paralelamente e eles botam todos na mesma realidade. Então eles trazem o Capitão Marvel para o mesmo universo, para a mesma realidade que tem o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman e tal. A partir daí ele começou a conviver com todos e tal. E aí o Capitão Marvel, que desde a origem tem uma aura, vamos dizer assim, muito infantil, é um personagem muito infantil, porque é um menino que vira um Superman e tal, e tem a família toda, a família Marvel toda, tinha o vovô Marvel nos quadrinhos, existia também esse, tinha um tigre que ele virava super-herói também, era um negócio horrível. Aí eles tentaram começar a dar uma roupagem um pouco mais séria, vamos dizer assim, para integrar melhor, não ficar tão deslocado desse universo. Mas aí, quando você lança um filme que é só do Capitão Marvel, que assim, apesar de ter as ramificações para futuros encontros com outros super-heróis, ele é um filme do Capitão Marvel. Eu acho que você tem que voltar para as origens, que é justamente a comédia, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Você só pulou também, pra ver como é complicada essa história, você pulou a briga que rolou com a Marvel, né? Porque a Marvel impediu que se usasse o nome Capitão Marvel, verdade, e aí eles tiveram que usar Shazam, como se fosse o nome do herói. Exatamente. Que era o grito dele e ele virou o nome do personagem, né? Exatamente, esqueci realmente isso. Isso rolou dos anos 90. Daria. Né? Poderia, daria, se eles porque tivessem veio registrado, mas assim, pensando hoje... hoje seria ser super meio... esquisito. Ia ser, mas eu acho que pra eles ia ser maravilhoso. Claro. Eles não sabem, nós temos o Capitão Marvel, mas não tiveram, né? Bobearam lá, não quiseram ficar com o personagem. Porque se eles tivessem pego o personagem, integrado o personagem logo, desde aquela época lá atrás, talvez nem existisse o Capitão Marvel da Marvel. Talvez. Não sei, pode ser, não sei. Mas enfim, complexo, né? Complexo. Então, tá. Depois dessa complexidade toda, vamos para a sinopse. Peraí, deixa eu abrir aqui. Chico pode falar. O Mago Shazam Jimon Hunsu
está em busca de alguém com coração puro para assumir seus poderes e seu lugar. Assim que Billy Batson, Asher Angel, o órfão adolescente problema, é o escolhido para se tornar um super-herói adulto, quando grita Shazam. Zachary Levi. Entre a imaturidade dos 14 anos e os novos poderes, haverá tempo para lidar com o vilão Thaddeus Sivana? Mark Strong. Haverá tempo para isso, Thiago Faria? Tempo tem. Muito tempo. 2h15. O que você achou de... Eu ia falar Capitão Marvel. Pá, mas não estaria errado. Olha, pra mim foi uma boa surpresa o filme. Eu me canso um pouco da fórmula de filmes de super-heróis, mas é engraçado porque os filmes de super-herói vêm me surpreendendo, né? Por mais que eu tente criar essa birra contra eles, que existe mesmo, porque, né? A gente vai ficando velho. Porque você é chato. Vai ficando chato. Acontece, é da vida, né? Do jogo. Ok, a vida é assim. Mas eu tenho, lembrando dos filmes mais recentes de super-herói, eu tenho mais me surpreendido do que me decepcionado. E aí eu fico até feliz com isso, tá né? vendo? Que bom o cinema, né? Que alegria. Recentemente o Capitão Marvel, eu achei um bom filme, eu acho que eles resolveram bem a confusão mental da personagem dentro do filme. O Aquaman, eu acho que é irregular, mas mesmo na irregularidade dele eu vejo coisas que pra mim são curiosas, interessantes, bem resolvidas no filme. E o Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi um filme que me surpreendeu muito, porque eu acho que ele usa todo esse universo de super-heróis, de filmes de super-heróis, de produtos que vieram dos quadrinhos, ele cria como se fosse um playground pro filme se divertir dentro daquilo. Então eu gosto do Homem-Aranha no Aranhaverso. E eu acho que o Shazam, ele vai mais na linha do Homem-Aranha no Aranhaverso do que eu imaginava. Isso me surpreendeu, achei que tem um frescor no filme que eu não vejo em outros filmes de super-herói. É como se ele tomasse esse universo dos filmes do gênero como um parque de diversões para que todas as fórmulas que existem ali fossem usadas a serviço do filme. Eu gostei. Acho que é um filme sem tantas pretensões de ser grandioso, épico, mas que se sai muito bem sendo pequeno, divertido e enfim, despretensioso. Chico é um pouco o Homem-Formiga da DC? Não sei se é não igual, mas na posição, mas eu acho assim... que tem uma semelhança em relação ao uso da comédia mesmo, em se abrigar na comédia, né? Em resolver, sou uma comédia de verdade. E eu acho que pra mim, a primeira vez que eu vi o trailer, um teaser do Shazam, eu disse, isso não vai dar certo. Eu queria cortar os pulsos quando eu vi o trailer. Meu Deus, o que é isso? Aí a segunda vez, eu acho que já era um trailer mais completo, já foi mais perto do filme, eu disse assim, poxa, pode dar certo sim, porque se eles forem por esse caminho, e o trailer já indicava que ia ser uma comédia, bem comédia mesmo, eu acho que pode virar uma coisa, que ele cria uma identidade ali. Eu acho, assim, como eu falei antes, assim, é um personagem muito difícil de você fazer, principalmente se você quer amarrar, jogar ele no universo, porque é um personagem que ele nasce muito ingênuo, é muito inocente. É um menino que vira um adulto grandão, bobalhão, porque ele é uma criança, tem, sei lá, 13 anos, e aí você tem que administrar... Isso, assim, e é um personagem que é quase ridículo mesmo, né? Porque além de ele ter todos os poderes, além de os poderes terem sido dados por um mago, que vive numa caverna, sabe? Que vida triste daquele mago, né? E aí, e ter enfim, spoiler não é porque nos quadrinhos já tá aí há anos. E tem uma família toda de super-heróis, cada um de uma cor. Mano, assim, é muito fácil de cair numa coisa ridícula, assim, e o personagem tem isso na essência dele. Ele é realmente, assim, meio bobo mesmo, é pra ser bobo. E aí eu acho que, à medida que se respeita essa bobice? Essa bobice, né, essa herança do personagem, e faz uma comédia boba, assume essa coisa da comédia adolescente como formato do filme, eu acho que você consegue encaixar os pedacinhos ali. E o negócio faz mais sentido, assim. Então, eu me surpreendi bastante com o Shazam. Eu não imaginava que eu ia achar tão divertido, tão legal e tão simples, assim. Não é um filme que ele quer ser complicado em nada, apesar de que eu acho que quando ele tenta ser mais sério, ele consegue. Principalmente naquela parte meio coming of age dele em relação à família, aos pais e tal. Então eu acho que tem uma coisa mais séria que funciona e tem esse lado da comédia que eu acho que abriga muito bem esse personagem. Como eu já adiantei, tava com as piores expectativas do universo.
tava indo obrigado, amarrado. Não queria nem falar aqui na varanda, que eu sei. Eu cogitei aqui a gente pular esse filme, pra falar a verdade, tanta preguiça que eu estava por conta de trailer e tudo mais. E foi uma boa surpresa. O filme é exatamente o que vocês falaram, é leve, é bobo, o personagem é bobo, então é por isso que o filme é nessa pegada e ele combina com o filme. E tem essa coisa desse Come of Age que eu queria ver o filme do Come of Age. Eu também. Entendeu? Acho que isso foi, pra mim, o melhor do filme. Eu queria ver a história desse menino problemático que procura a mãe, que perdeu a mãe no parquinho e não para em nenhum lar, até encontrar um lar só de desajustados, digamos assim, ou de órfãos, né? E saber o que ia acontecer com aquele menino. Eu me interessei por aquilo, eu queria ver o filme dentro do filme, digamos assim. Eu acho que todas as partes de herói, de poderes, eu acho bem comum, não vejo nada de especial. Acho que tivemos outros filmes com algo muito mais original, tipo Aquaman, filmes mais originais. E o humor é um humor tão bobinho que algumas piadas funcionam super bem, algumas você fala assim, nossa, que bobagem, mas segue o jogo que você tá dentro daquela vibe. Então eu acho que é um filme que acaba sendo irregular, mas que é prazeroso de assistir. E isso foi o que mais me surpreendeu, porque eu tava ali preparado pra esmurrar as pipocas e não aconteceu. Pelo contrário, horror, nossa, eu tava muito preguiçoso. Violência. Aqui não tá aqui, infelizmente, hoje também tava mesmo jeito. Lembrando Nossa. que você e a Cris detestaram Aquaman, né? Aham. Sim, Eu lembro que foi um dos piores filmes do ano passado. Eu acho pra Shazam você. bem melhor. Eu acho Shazam ali junto com Mulher Maravilha, com a Capitã Marvel, filmes que não gostei muito, adorei, mas assisti sem grande peso. De boa. Exatamente. O que eu noto pra mim no filme é que ele acerta em pequenas coisas, mas que são importantes, mas que outros filmes do gênero talvez passem por cima delas, como se fossem bobagens. Eu acho que a seleção do elenco é muito acertada, principalmente do elenco mirim do filme. Concordo plenamente. Vocês gostaram de todos? Gostei de todos. Eu não gosto do menino... O irmão postiço mais próximo, digamos assim. O mais nerdinho, o mais nerd. Sério? Eu acho o mais engraçado? Fantástico. O que fala muito? O que fala muito. Esse eu acho a alma do filme. Nossa, E eu acho que é o que faz o filme. Eu também, ele dá o tom do filme. E eu acho que é o que aproxima do filme. Porque eu pensei que era algo só da minha cabeça, mas depois eu fui ver uma entrevista com o diretor, o David F. Sandberg, e ele falou que ele gostou de fazer o filme porque trouxe referências a filme que ele curtia na infância, que tinha um senso de aventura misturado com um pouco de terror, um pouco de comédia, que tinha esse pacote completo, quase um Bollywood diluído. Quase os Goonies. Exato, e ele citou Caça-Fantasmas e os Goonies. E eu acho que o garotinho, o amigo, é os Goonies. Concordo É os plenamente, Goonies dentro do filme. É a Sessão da Tarde encarnada no personagem dentro daquele filme. Esse menino eu acho maravilhoso. Ele é o Jack Dylan Grazer. Ótimo ator, Ele já fez o It, a coisa. Ele é o hipocondríaco. Mas eu não do lembrava It. dele no It. Ele é o hipocondríaco, ele é o melhor ator do It. Mas nesse filme eu acho que ele... Olha só. Eu acho uma revelação. Nossa, eu adoro ele também. Mas e eu acho que esse menino que vai longe, viu, cara? Talvez eu tenha esteja incomodado com o personagem. E aí eu não consegui ficar pensando muito na interpretação. O personagem é um tipo de garoto que eu não queria ser amigo dele quando era criança. Exato, sabe? pode ser. Seja isso, me irritaria. Uma pessoa falando muito. Mas... Talvez fosse isso. Eu tô tentando entender por que eu não gostei Mas não dele. Te lembrou dos filmes da Sessão da Tarde dos anos 80, 90? Eu achei todo bem... me lembra, né, isso, né? Porque sempre tem esse personagem nos filmes estilo Goonies, né? Geralmente ele é o garoto tipo de o óculos. Corey Feldman dos exato, né? Exatamente. É bem isso. Bocão. Então eu acho que tem o acerto na escolha do elenco, tem acerto em definição de personagem e bem de características básicas ali de cada personagem. No uso do tom do filme, eu acho que o tom do humor, ele poderia virar Deadpool. Poderia ter ido para um humor muito amargo, quase grosseiro mesmo. Eu achei ele e ele puxa um pouco para um humor um pouco ingênuo, né? Um pouco infanto-juvenil mesmo. E que eu acho que foi muito acertada essa decisão do filme. Muito. Acho que nisso, talvez tenham acertado sem nem perceber muito, mas eu achei tão correto como eles usam o humor, porque poderia virar
virar um filme pra adulto. E não é um filme pra adulto, é um filme pro adolescente da idade do personagem, né? Mas eu acho que não foi por engano, não. Eu acho que eles quiseram fazer um filme anos 80. Mas é interessante, porque eu vejo dentro do que aconteceu com os filmes de super-heróis, pra mim os filmes de super-herói viraram o mainstream do cinema de entretenimento hoje. O mainstream do cinema de entretenimento é filme de super-herói, mas dentro desse universo, a gente tem agora vários subgêneros, né, de filmes de super-herói. Você tem desde Deadpool, que parece um filme de super-herói feito para um público de 19 e 20 anos, né, que é até censurado, tem censura um pouco mais alta lá fora. Você tem um filme de super-herói sério, como Logan, né, que se vende como um filme para adulto. Que é ótimo. Você tem toda a franquia Marvel, que é mais ou menos uma coisa só e que já tem uma fórmula muito bem definida. Mesmo assim ainda tem um Capitão América, mas dentro dela, uma coisa ou outra exato, diferente. dentro dela você tem caminhos como Guardiões da Galáxia, que é um space opera, você tem... Enfim, acho que o filme de super-herói virou o cinema de entretenimento, e dentro desse porque na verdade gênero, você tem vários acho caminhos. que hoje engraçado, até um tempo atrás não existia esse gênero filme de super-herói, e depois começaram a nomear as coisas como filme de super-herói, mas na verdade eles são várias coisas. Você pega o Capitão América Soldado Invernal, é um thriller dos anos 70, sabe? Não tem o que tirar nem pôr ali. Contanto com o fato que tem um super-herói ali, ou alguns super-heróis ali. Quando você pega o Homem-Aranha, tal, é um filme de adolescente também. O Guardiões da Galáxia falou, é uma space opera. Eu acho que, assim, são vários... Tudo ficou meio embalado por esse título, mas na verdade eles já são várias coisas. Eles nunca deixaram de ser uma aventura, uma comédia, Mas talvez essa terror. separação, Chico, ocorresse mais no iniciozinho da onda de filmes de super-herói, porque era uma época em que nada estava tão formatado quanto está hoje. Então você tinha um Homem-Aranha dirigido pelo Sam Raimi, que tinha um toque ali de filme de terror. Aliás, me lembrou o Sam Raimi, o David S. Claro, não tão bom quanto o Sam Raimi, de longe, nem se aproxima do que é o Sam Raimi como diretor, mas por ele ter essa origem de filme de terror, quando o Shazam vai pro terror, você nota a mão de alguém que entende e gosta do gênero, né? Tem uma cena ali do vilão aniquilando o funcionário de uma empresa dentro de uma firma, assim, e você vê as pessoas morrendo através do vidro, que é muito legal aquela cena, é muito bem construída como terror, eu acho. E isso me lembrou o que o Sam Raimi fez no Homem-Aranha. Mas era uma outra época, né? Era uma época que você tinha diretores que iam lá fazer filme de super-herói e que formatavam o filme de acordo com o universo deles. Mas eu acho que o Sam Raimi foi o primeiro a fazer isso que o Chico falou, que é o filme super-herói como se fosse um gênero, mas que ao mesmo tempo tem um segundo gênero que é o gênero comum de cinema. Então, mas eu me questiono se na época o filme de super-herói era visto como um gênero. Eu acho que ainda não. Ainda não era. Era um filme de aventura. Eu acho que filme isso começou com os filmes da Marvel. Sim. Porque anterior, os Batman, os Superman e tudo mais, eles não tinham essa cara assim, não tinha uma space opera, não tinha um filme policial ali no meio. Eles tinham mas um pouco de aventura. Por exemplo, você pega o Superman do Tinha, Richard era Donner, tudo é um grande filme de aventura. Você pega o Batman do Tim Burton, é uma comédia. É uma comédia com aventura também, misturado também mesmo, mas é uma grande comédia, assim. Eu revi agora no cinema o Batman. O primeiro. O primeiro passou nos clássicos do Cinemark, por sinal tem alguns filmes legais que vão passar nos próximos meses. E ele é uma comédia... na verdade, ele é basicamente uma refilmagem da série dos anos 60. O Jack Nicholson, ele emula totalmente o Coringa dos anos 60, do César Romero. E ele dá o tom do filme. Então... É o mundo fofodark do Tim Burton, né? Não, é outra coisa. É diferente ali. Eu acho que tem, claro, muitos elementos do Tim Burton ali, mas eu acho que tem uma reverência até excessiva à série dos anos 60. Enfim, não sei. Eu acho que ali era mais fácil de você separar porque não existia ainda, de modo industrial, o filme de super-herói. Mas acho que mesmo com ele... Porque hoje em dia, por exemplo, se você pegar... Não sei agora, né? Mas assim, você pegava antigamente, você ia no IMDb e ia lá ver os gêneros do Superman, você via aventura, sci-fi, ação, talvez, mas não existia super-herói. Nem sei se tem esse gênero ainda lá. Acho que não tem no IMDb. Mas ele se encaixa realmente nessas coisas todas, mas...
Eu acho que tem muito espaço pra você ir nos filmes. E é muito legal o filme de heróis ter essa possibilidade de ter caras diferentes. Claro. legal Tem um filme que corre o risco de não ser lançado por causa da fusão da Disney com a Marvel. Disney com a Marvel, não, da Fox com a Disney, que é o Novos Mutantes. Eles seria parte da franquia dos X-Men. É um segundo grupo que existe nos quadrinhos de adolescentes tal, que viram super-heróis. E ele tinha sido dirigido para ser um filme de terror. Só que ele passou por várias refilmagens, parece que não foi muito bem na sessão de teste. E aí, aconteceu o quê? Chegou a fusão. E com a fusão, ninguém está confirmando se o filme vai ser lançado ou não. Mas ele é para ser um filme de terror. Vamos fazer um filme de terror. Então, é diferente, por exemplo, dos X-Men, que são mais aventura, mas tem aquela coisa meio de escola também, um filme tem uma dinâmica de escola. Também se divide, né? O Coming of Age e os adultos na aventura, né? Mas é isso, então acho que tem espaço para várias coisas dentro dos filmes de super-herói. E o ator principal que faz Você sabe que... Esqueci o nome dele já. Zachary Levi. Exatamente. Ele fazia aquela série chamada Ele Chuck? fez Thor. Fez Thor? Ele era um dos amigos do Thor nos 2 primeiros filmes, dos Asgardianos lá. Tinha 3 caras e uma mulher, né, a Sif, que eram meio que os coleguinhas do Thor e ajudavam ele e tal, mas já tinha um tom cômico. E ele tá ruivo, eu acho, no coisa. É engraçado. Quase irreconhecível, então. Totalmente reconhecível. Mas ele fez a série, eu lembro dele na série Super Chuck. Acho que é Chuck. É Chuck. Que era bem de comédia, né? De 2007 a 2012. Eu lembro de ver um episódio ou outro perdido. Eu não achei nada memorável, sinceramente, a participação dele. Acho que ele cabe bem no personagem, né? Assim, ele faz bem. E é um personagem que tem esse lado diferente, que realmente é uma criança grande, né? Uhum. E tem limite pra você fazer uma criança grande. E o filme, acho que ele respeita bem o que seria quais seriam esses limites. Então fica bobo porque é uma criança no que corpo tem que de ser um meio adulto, bobo mesmo. mas ele não extrapola isso. Eu acho que foi eu acho que bem resolvido. eu acho que ele faz bem. Eu acho que ele incorporou o personagem e está se divertindo fazendo. Também não acho que é memorável não, mas eu acho que ele funciona completamente no papel. E a dinâmica dele com o Billy Batson, né, que é o Asher Angel, que parece o Asa Butterfield, né, a inversão de Hugo Cabret, às vezes. Lembra mesmo. Eles têm uma Crescido, dinâmica, acho que bem legal, bem legal. Eu acho que eles funcionam muito bem. E ele funciona também muito bem. Aliás, desculpa, ele funciona muito bem com o Fred, com o Jack Dylan Grazer, que na verdade ele contracena com o Fred, ele não contracena com o Asher. Jamais contracena. Não, nunca mais, nunca nem. Mas eu acho que eles passam bem um personagem pro outro, entendeu? Uma cara do personagem, das 3 caras deles, as 2 caras que eles fazem. As 3 caras por causa do outro filme, do título do episódio. Eu acho que eles passam bem de um pro outro. E a dinâmica dele com o Fred, o Jack Dylan Grazer, eu acho muito boa. Acho muito, muito boa, assim. Em todas as cenas. Não sei porque você não gostou desse personagem, cara. Eu acho uma dinâmica de buddy movie que funciona bem. Queria ficar no amigo daquele menino nunca. Nossa, acho sensacional. Ele é irritante, mas eu acho proposital. Eu acho incrível ele ser deficiente e tal. Não, claro, isso é legal. Eu tenho mais... Nisso o filme tá muito isso é legal, ele ser né? um deficiente que é o amigo do herói. E é uma família de outsiders, né? Então casa Totalmente. com o momento que a gente tá vivendo, dialoga bem com isso. O que eu vejo é que é um filme que quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo e ele consegue se resolver bem em várias dessas coisas. E nisso por isso que ele me lembrou muito o Homem-Aranha no Aranhaverso, porque é um filme que parece se desdobrar diante da gente e se saindo muito bem em todas essas reviravoltas que ele coloca dentro do filme. A única coisa que eu acho que me incomoda um pouco mais é que todo filme de super-herói que está ligado a alguma franquia grande, algum universo compartilhado e tudo mais, eu acho que ele sente essa necessidade de ser grande, ser épico em algum momento. E eu acho que o clímax desse filme ele se alonga demais. Ele poderia ter sido muito mais enxuto e ter mantido a proposta de simplicidade que está no restante do filme. Eu acho que o clímax trai um pouco isso. Até tem um momento de câmera lenta que parece uma referência ao Zack Snyder, né? Parece que o Zack Snyder veio pro filme ali, sem ter sido convidado, ele apareceu. Não, mas aquele céu de Zack Snyder aparece. Tá lá, né? E toda aquela parte que é mais dos mitos, que
essa parte que está no universo da DC, como o Chico explicou muito bem nos outros episódios, que a DC lida com os mitos, com os deuses, enquanto que a Marvel lida com personagens mais humanos. Tem isso nesse filme e é a parte que menos me interessa. Nossa, achei que bem chato. Que é quando vai pra aquilo. caverna, caverna cheia de lodo em tons azuis. Tudo na caverna é bem fraco. Eu acho que aí o filme perde um pouco o interesse. Mas eu acho que ali na caverna, eu concordo com vocês. Eles me lembraram os monstros do Space Jam. Mas eu acho... Talvez tenha sido uma referência. Pode ser. Em se tratando das referências dele, é bem capaz mesmo. Mas o que eu falo é justamente isso, assim. Ele, o Sandberg e a própria DC, a Warner, sei lá, quando eles resolveram levar a cabo esse filme, né, diz assim, vamos fazer esse filme mesmo e vamos respeitar o personagem. Eu acho que assim, o mais arriscado foi justamente isso, eles botarem o Djimon Hounsou com aquela peruca horrorosa, fazendo aquela com a caverna que parece saída do Jaspion, entendeu? Do Changeman. Me lembrou do He-Man. Aquela caverna me lembrou do He-Man. Então, eu acho que assim, foi mais ou menos o que o James Wan faz em Aquaman, assim. Vou fazer um filme sobre pessoas, uma civilização debaixo d'água, vou fazer a minha Atlântida que eu quiser. Faz muito super tecnológica, colorida e... Chico, olha, uma pessoa embaixo d'água. Um insight aqui, rapidinho, que pode ser uma bobagem porque veio na minha cabeça agora, mas os filmes de super-herói estão saindo do armário no sentido de que estão colocando na tela coisas que fãs de quadrinho talvez até tivessem um pouco de vergonha de pensar como cinema. Acho que sim. Porque acho que o Aquaman foi total saindo do armário, né? Foi. Eu não esperava ter visto um filme de super-herói tão extravagante, tão cheio de fantasia. A gente brincou, né? Uma escola de samba em alguns uma escola momentos, de samba né? e sem medo de ser feliz, né? Eu acho que o Shazam tem um pouco isso também, de vamos fazer o filme de super-herói que é o que a gente via no quadrinho. Mas é isso que é a diferença que você citou agora, assim, é a diferença da Marvel e da DC. A Marvel é mais fácil de você levar os personagens pro cinema, porque eles são mais pé no chão. Todos são mais pé no chão, mesmo quando eles são o deus de Asgard, entendeu? Que era, eu acho, talvez um dos personagens mais difíceis, e eles conseguiram dar uma ajeitada, virar um viking e tal. Você tem uma maneira de você trazer pro chão. Mas como é que você traz pro chão o cara que foi criado pelo mago, gente? O mago que escolheu o puro de coração, sabe? E que os poderes de Salomão e dos não sei quantos reis e tal. Os 7 reis. Eu não sabia que o Shazam era formar os 7 deuses da antiguidade. Eu adorei, eu até escrevi Salomão, aqui. Posso dizer que pode eu gostei? Falar você, que é muito o enredo da... Olha, então vamos lá. Unidos da Tijuca tá saindo com o enredo Shazam, com a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Olha isso. Exatamente. Isso aí é nota 10. Entrando na avenida. Como é que chama lá? Na Marquês de Sapucaí. Samba Enredo. 10 em quesito Samba Enredo. Super, Samba Enredo nota 10. Exatamente. Fora que ele pega Salomão, mistura com Zeus, e aí já vai pra Mercúrio, que na verdade é romano e não é grego. E a sabedoria de Salomão, que a última coisa que eu vejo é a sabedoria naquele Shazam, mas ele tem a sabedoria do Salomão. Não tem nenhuma sabedoria aqui. Tem a sabedoria dele. E também, o começo do filme, como é o começo, a gente pode falar mais à vontade, que constrói o que vai ser depois do vilão. Eu acho bem fraco aquilo. Um pouquinho, bem fraco aquilo tudo. Acho que ainda começa construindo bem. É porque sempre que vai pra essa parte mais épica e de deuses e mitológica, mais puxado, me irrita um pra pouco. mim também. Mas eu concordo totalmente com o Chico. Acho que é super coerente com a proposta, o que ele quer fazer. E ele vai fundo nisso. Parabéns, conseguiu. E é isso aí. Meta varanda? Vamos. E aí, Chico Firman? Eu dou nota 6. Eu dou nota 5,5, Thiago. Eu vou dar nota 6,5. Olha, eu sei, não, nota maior que a do Chico. Quem te viu, quem te vê, né? Daqui a pouco eu tô aí comprando gibi. Saindo de camiseta do Shazam. Indo pra Comic Con. Shazam ficou com 60 na Meta Varanda e está aqui convidadíssimo ao churrasco da varanda. Shazam ficou na varanda? Ficou na varanda. Com um amiguinho chato dele? Com o amiguinho chato dele e tudo. Não, um amiguinho legal dele. Que é isso? Michel não convidou o amiguinho chato não, mas ele veio assim mesmo. Mesmo assim, é isso. Mas a gente trouxe escondido. Quando eu vi, tive que abrir a porta, tava ele lá. Tava lá falando, que nem uma matraca. E fala aquele moleque, hein? Bom, vamos mudar de assunto. Esqueçam a mitologia, esqueçam os quadrinhos. Agora vamos invadir
Sua praia, ou não, essa o aí Irã profundo, Chico Firman. Choque de realidade, né, Choque Michel? de realidade, bem isso. Antes vamos falar desse grande cineasta que acho que a gente não tinha falado aqui na varanda. Talvez só en passant. Três Faces, filme dirigido pelo Jafar Panahi, iraniano de 58 anos. Ele estudou cinema em Teherã, foi assim que ele começou no cinema. Ele despertou para o mundo ganhando o Câmara d'Or em Cannes com O Balão Branco. Foi o primeiro filme dele. Até por isso que ele ganhou o Câmara d'Or, né? Filme de estreia. É o 10º longa dele, onde se destacam O Espelho, O Círculo, que ganhou o Leão de Ouro, O Ouro de Carmim. O Taxteran ganhou o Urso de Ouro. Quer dizer, ele é ultra premiado. Ele só não tem a Palma de Ouro ainda, né? Não tem a Palma de Ouro, mas ele ganhou roteiro. E eu ganhei o Câmara d'Or. E ganhou o Câmara d'Or e ganhou o júri da Um Certain Regard. O Três Faces ganhou o roteiro, né? Isso. Então, Chico Firman, o que você tem a dizer sobre Jafar Panahi, um dos maiores cineastas iranianos? Não. Já tá botando coisa na minha boca. Eu tô perguntando. Eu gosto muito do Jafar Panahi, tem vários filmes dele. Eu acompanho desde sempre, foi que ele começou... eu tava começando também a me interessar por cinema, e aí ele começou a produzir. Então, eu lembro de ter visto o Balão Branco na época. Eu acho que eu não vi... Não, vi no cinema o Balão Branco. Maceió é uma cidade muito à frente do seu tempo. Tinha a sessão de cinema de arte, passou o Balão Branco no cinema. E eu achei bem estranho, foi um dos primeiros filmes iranianos que eu vi. É totalmente diferente, né? Outra dinâmica em relação a você que está acostumado a cinema ocidental. Ainda mais que o cinema iraniano estava na moda naquela época, né? Anos 90. Sim, totalmente, assim. Né? Nessa leva lá eu vi o Através das Oliveiras, vi vários outros. Então foi uma descoberta. E logo depois ele lançou O Espelho, e eu lembro que O Círculo também vi no cinema, que já foi em São Paulo que eu assisti, morando aqui. Então, eu acompanho desde muito tempo. Eu acho que ele é um cineasta fundamental na história recente do mundo, eu acho, porque é um cara que ele se desafia a fazer filmes no país dele, e filmes que, teoricamente, ele não poderia fazer porque vão de encontro. Daqui a pouco a gente fala da situação eu gosto dele. demais eu pesquisei até para saber um pouco mais de detalhes. Tiago, e o que você acha de Jafar Panahi? Olha, eu gosto muito, também como o Chico, eu acompanhei desde Balão Branco no cinema, e lá em Brasília exibiam Jafar Panahi no cinema de arte de lá, o extinto Cine Academia de tênis, ó, a saudade, né? Adolescência. Um momento de nostalgia. E eu gostava muito. Eu acho que o Jafar Panahi, mesmo dentro da onda do cinema iraniano, ele parecia um diretor sempre muito inquieto, querendo discutir até os rumos do próprio cinema iraniano, porque o Balão Branco é um filme que segue um pouco a onda do que estava acontecendo na época no cinema iraniano. Um filme neorrealista, com uma história super simples, enfim, crianças e tudo mais. Era uma espécie de fórmula que se criou no cinema iraniano, que ele desenvolveu muito bem, um filme incrível e tudo mais. Depois ele fez O Espelho, que era um filme que discutia exatamente essa fórmula. Era uma garotinha fazendo um filme... uma garotinha indo pro colégio, enfim, e no meio do filme a garotinha começa a chorar e desiste de fazer o filme. Então, você descobre no meio do filme que é sobre uma criança que desistiu de fazer o filme porque ela acha que o filme está retratando de um jeito incorreto. Tá fazendo ela chorar quando na verdade ela não quer chorar, e que o filme tá tratando a criança como se fosse uma idiota. Então, O Espelho é um filme iraniano que discute o cinema iraniano daquela época, os clichês que estavam se formando ali. E depois, quando ele ficou... demais esse filme, eu acho incrível, acho maravilhoso. Acho maravilhoso. O Círculo, ele discutindo toda a questão feminina no Irã, numa época que isso não podia ser discutido. Então, é um diretor que sempre... Uma época que dura até hoje. Até hoje, sempre. É um diretor que trabalhou sempre com essa impossibilidade de fazer o que ele queria fazer, e mesmo assim ele conseguia filmar, né, do jeito dele. Até hoje ele faz filmes assim. Eu comecei vendo Ouro Carmim. Eu, infelizmente, fui um cinéfilo um pouco mais tardio que vocês. Não pela idade, sim por lentidão minha de descobrir esses tipos de filmes. E aí gostei bastante e fui atrás da carreira dele. Também quando descobriu, né, Michel? Aí foi uma voracidade, né? Nossa, não tem nenhum mais...
varandeiro mais festivaleiro do que o Michel. Já superou. Não existe. Como o Thiago fala, esse cinéfilo completista, né? Cinéfilo total completista. Já assistiu ao primeiro curta que o Jafar Panahi fez numa latinha de Nescau. Eu só não vi 2 filmes dele, longas. Um que acho que é bem desconhecido aqui no Brasil, que chama Persian Carpet, um documentário no meio da carreira dele. E o Círculo, eu nunca vi o Círculo. É muito bom. Tô faltando E tem uma relação dele com o Três Faces, de certa É? maneira. Sim. Uhum. Mas eu acho o Espelho, pra mim, é o meu favorito dele. Eu gosto muito incrível. do Fora do Jogo também. Fora do Jogo eu não eu me acho peguei muito tanto. Legal, porque, Só assim, contextualizando, sobre meninas iranianas que querem assistir a jogo de futebol. E o Irã é proibido e as mulheres irem ao estádio. Né? Nossa, eu acho que... Então, querem dar um jeito ele de... sempre trabalhando nessa coisa da marginalidade, assim, sabe? Eu acho incrível da dificuldade isso. de fazer, né? Da dificuldade de agir, de colocar em prática mesmo. Mas essa impossibilidade de agir. Sem dúvida, é isso. Mas acho que tem uma coisa muito forte, mulher, feminino. Não todos os filmes, mas muitos filmes é o feminino. É a menina no espelho, são as meninas do Fora do Jogo. Nós vamos falar de um filme agora que tem uma questão feminina forte. E também essa coisa dessa incapacidade aí, essa necessidade iraniana escondida da cultura, do proibido, né? Quer dizer, das liberdades, da falta das liberdades, né? O Ouro Carmim é um filme, uma panela de pressão, né? Sobre uma questão de um assalto e se torna... A questão da violência se torna até menor perto da questão social mesmo que o filme traz, né? Então, é aquela coisa, aquela loja onde tá tendo aquele assalto, parece que vai explodir, não por bomba, né? Vai explodir de tanta erupção de sentimentos e sensações que estão correndo ali. Então, eu acho o Jafar Panahi um baita cineasta, um cara que devia ser visto por bastante gente. E aí... No meio da carreira dele, acho que vale a pena trazer, ele acabou sendo acusado de fazer propaganda contrária ao governo, isso é mais ou menos 2010, e acabou sendo preso e pegou 30 dias de prisão. Não, após 30 dias de prisão, ele fez uma greve de fome, a comunidade internacional toda pegou em cima do governo iraniano e o governo iraniano acabou transformando a prisão dele em uma prisão domiciliar e a interdição por 20 anos de filmar, e além de sair do país. E aí ele não sossegou. E esse é o quarto longa dele. E fez um filme chamado Isto Não É Um Filme, né? É o primeiro filme dessa nova fase, onde ele já não pode filmar, ele tá preso em casa e ele faz um filme que ele chama Isto Não É Um Filme, que ele está lendo um roteiro e é sobre... muitas coisas, não simplesmente sobre o roteiro que ele tá lendo ali, né? Sobre a situação dele, sobre tudo mais. E dali pra frente ele começa um outro tipo de cinema, né? Quer dizer, o cinema dentro das impossibilidades dele. Assim, né? É exatamente isso, com cortinas fechadas. Quer dizer, ele vem com uma outra pegada. Ou talvez ele incorpore o que ele já tinha a essas falta de liberdades que ele tem, sei lá... ele meio que trabalha nas arestas do que a lei permite, assim. Não pode fazer filme, mas aí ele vai. Eu vou pegar só uma câmera e vou pra rua. Isso quer dizer que eu tô fazendo filme? Não sei. Porque é engraçado, porque o Isto Não É Um Filme é todo dentro do apartamento dele. Eu lembro que tem uma cena no final que ele sai pra rua e tem alguma festa, alguma coisa acontecendo na rua. O Cortinas Fechadas também é dentro de uma casa, né? Isso Não É Um Filme foi pra Cannes, ou pro festival que foi, com um pendrive dentro de um bolo. Eu acho essa história fantástica. Nossa, fantástico. E aí no Taxteran ele já faz um filme todo fora. Então é um filme todo, parece muito com o 10 do Kiarostami nessa Thiago, a mistura do 10 com o Táxi do Gugu. Táxi do Gugu? Acho que não, mais 10, vai. Só fazer a piadinha, mas gente. Mas é que eu li que essa fase dele, da prisão dele, teve várias etapas. Ele foi preso mesmo em 2 momentos. Teve a prisão domiciliar por um tempo, e a fase em que ele tá, quando ele fez o Três Faces e o Taxteran, ele já podia sair de casa, só não podia sair do país e nem dar entrevista, nem produzir filmes. Ele não pode produzir filmes, já tem um período de 20 anos de proibição, que ele não pode fazer nada, não pode dar entrevistas para jornalistas de fora do país, não pode participar de festival, enfim. A carreira artística acabou.
mas fisicamente ele já pode se locomover dentro do país. Daí vem o Três Faces, que foi um filme feito no campo, né, no interior do Irã. O que acontece? Além dele fazer filmes e se locomover, fazer filmes, ele tá participando dos festivais. Exato. Tá acontecendo tudo. Ele só não dá entrevista. E o Irã tá meio que não deixando rolar, né? Assim, não tá muito... E assim, ele não dá entrevista, mas as atrizes são porta-vozes, elas falam tudo por ele. Você ouve entrevistas com as atrizes e parece que é o Jafar Panahi falando. Aqui na Mostra de São Paulo, ele ganhou um prêmio, claro, ele não veio. Prêmio Humanidade, né? Isso, Prêmio Humanidade, e tava a esposa e tava a filha, que falaram por ele, e eu tava lá e foi um momento muito bonito. Falaram um pouco sobre a situação dele, esse cerceamento de trabalhar, digamos assim, mesmo assim, ele corajoso enfrentando. Jafar Panahi não para. É isso. Vamos começar então a falar sobre Três Faces? Sinopse? Vamos. Um vídeo de celular com o suicídio de uma jovem. Marzieh Rezaei. Gostou do Pérsia? Impressionante. Falando? Farsi, claro. De uma jovem que queria estudar para ser atriz, mas foi proibida pela família. Um diretor de cinema Jafar Panahi. E uma atriz consagrada Behnaz Jafari. Viajam até a aldeia para entender o que está acontecendo. Uma reflexão sobre o choque de gerações nos mais diversos âmbitos. Não sei se é Jafari ou Jafari, né? Mas pode ser Panahi, tá valendo. deve ser Jafari. A gente não... Nossos ouvintes que falam farsi vão poder corrigir a gente. Por favor, pessoal árabe. Tiago Faria, o que você achou de Três Faces? Antes vale dizer que foi um filme feito numa região rural do Irã, que lembra muito os primeiros filmes iranianos do próprio Jafar Panahi. Lembrou muito os filmes do Abbas Kiarostami, várias histórias do Abbas Kiarostami. Do Mohsen Makhmalbaf, que eles faziam um filme nessa primeira onda do cinema iraniano dos anos 90, fim dos anos 90. Anos 90. E aí o que eu vi que as atrizes do filme comentando é que ele fez o filme nesse lugar porque é a região onde os pais dele moravam, onde ele nasceu, e que lá nessa região ele se sentia bem filmando porque as pessoas de lá não o julgavam como um contraventor. Então foi um lugar onde ele se sentiu confortável para fazer um filme. À vontade ali. Então isso é só um exemplo, eu acho, das limitações que o Jafar Panahi encontra hoje para filmar, que são enormes, né? Já acho incrível o fato dele estar fazendo filme. Então é até difícil você cobrar que ele faça filmes completos, quantificar, né? Um filme... E o que seria o filme de uma pessoa que está impossibilitada de filmar, né? Ela não pode... imagina, você vai numa região rural fazer um filme e você pode ser denunciado por alguém e aí ser punido porque está filmando. Ele não pode filmar, ele não pode fazer filme. Então, olha o risco que você corre, né? Isso já traz uma série de amarras, de barreiras, e você conseguir fazer uma obra que tenha um sentido narrativo, que tenha uma ambição, que traga várias leituras, várias camadas, já é uma vitória, né? E isso, para mim, de início, o Três Faces já traz essa... É uma alegria ver um filme. Já é uma vitória em si, o filme. É um milagre, um pequeno milagre, eu acho. Eu concordo totalmente com você. Inclusive, minha fala seria essa, exatamente. Sério. Porque, assim, é tão bom, ainda mais que é um diretor que a gente acompanha, que a gente gosta e tal, ver que ele ainda consegue, nessas condições, fazer um filme que, poxa, se fosse um filme ruim, assim, pra mim eu já estaria feliz dele ter entregue um filme. E quando eu vejo um filme que ainda repercute a história do Irã, o papel da mulher ali, são 3 mulheres em situações diferentes da vida e em papéis diferentes da sociedade ali. É a menina estudante que quer sair do interior e virar uma atriz, e ir pra capital e fazer sucesso e, sei lá, uma vida mais... de consagração. É uma atriz que já é consagrada, que quem faz, inclusive, essa atriz, ela fez aquele filme O Quadro Negro, da Samira Makhmalbaf, que interpreta a si mesma e saindo da condição dela de estrela do cinema iraniano, da TV iraniana, indo para o interior acompanhar o Jafar Panahi atrás dessa menina, e depois
aparece uma terceira personagem que a gente não vê, na verdade, que é uma personagem que é uma velha atriz que está aposentada, afastada, que eu não sei exatamente se essa atriz, isso aí eu não consegui descobrir. Não sei se vocês viram. Se ela é uma personagem baseada numa história dela mesmo. Então eu acho que ele mostra 3 mulheres em momentos diferentes da vida e em situações diferentes socialmente, assim. Sabe, desde a mulher isolada, a mulher que está na consagração e a menina que está querendo crescer para a vida. Então, de uma maneira só, num filme só, ele consegue dar um panorama assim do feminino no Irã, né? Da mulher no Irã, de como a mulher tenta... 3 gerações, né? 3 também, gerações. Isso me destaca muito também. Eu acho demais, assim. E por isso lembra o Círculo, que tinha uma estrutura bem parecida. Eram algumas mulheres numa situação... O círculo do título é porque era uma situação sem saída, né? Que não tinha muito solução. Enfim, o que eu vejo no Três Faces é que ele traz esse tema recorrente dele, que é a impossibilidade de ser, né? De evoluir, de fazer. A impossibilidade, acho que é a palavra que move o cinema dele. E ele leva esse tema para várias questões. A questão feminina, que a mulher no Irã já tem uma carga de impossibilidade de fazer o que quer fazer. Já começa assim na primeira cena a questão feminina. É impossível, já é difícil fazer. Mas o que eu acho também interessante é que ele se coloca no filme como um ator interpretando ele próprio, que é um recurso que era muito comum no cinema iraniano dessa primeira fase, que é o ator não profissional interpretando ele próprio, mas na verdade criando um personagem a partir disso. Essa mistura de ficção e documentário. Cinema, né, do Moço Buff fazendo entrevista com um personagem, com futuros atores. Né? Mas isso ele faz através das oliveiras. Todas. Também, era bem comum. Mas o Panahi faz isso com ele próprio. E como ele próprio está nessa situação, e que todo mundo sabe que ele está nessa situação de impossibilidade de filmar, de criar, de fazer a arte que ele quer fazer, o filme ganha um peso ainda maior, né? Porque o diretor está presente no filme. Um diretor que não pode fazer filme é personagem do filme. Então ele parece que ele não deixa o espectador descansar o olhar em relação a esse tema da impossibilidade, porque o Jafar Panahi está lá, né? Ele se faz presente no filme. E ele cria vários recursos para mostrar o que é impossível dentro da narrativa. Um deles, que é o mais singelo, mas que funciona muito, até poético e tudo mais, é que os personagens do Jafar Panahi e da atriz que vão para essa zona rural para tentar procurar essa menina que talvez tenha se matado, essa trama do filme, eles num determinado momento não conseguem sair daquela zona rural porque a ruazinha, a estradinha que levaria para fora daquela cidade está bloqueada. E eles não podem sair, então eles têm que ficar lá. E a partir desse momento o filme fica lá. Né? Igual o filme porque eu também tem um terremoto, né? Que ele bloqueia o filme, né? A gente tá preso com aqueles personagens naquela região e chega num determinado momento do filme que parece que nada mais vai acontecer porque não tem o que acontecer, mas a gente tá preso, porque é essa a realidade, né? Da impossibilidade de você se mover. Então você tem a personagem adolescente que quer ser atriz e não pode, porque a comunidade não permite, a família não deixa. Você tem a atriz que está presa numa cidadezinha que não consegue sair, que é a atriz que veio para tentar encontrar a jovem. Você tem uma atriz mais velha que também está presa nessa cidade porque a comunidade a rejeita de toda maneira. E tem o diretor Jafar Panahi que não pode filmar. Então é uma missão impossível Irã, né? Ninguém pode fazer nada no filme. E além disso tudo, o filme ainda traz outros temas, né? Crenças populares, tabus religiosos, quer dizer... Não, e o que é legal, o que é mais... que é brilhante, eu acho, é que acima disso tudo, de todas essas impossibilidades enormes que existem, você tem o filme, que é o Três Faces, né? Que é um belo filme. Então ele fez o filme foi feito, existe, né? Que é o filme completo, o final, né? Feliz da história é a existência do próprio filme. Apesar de todas as impossibilidades, temos um filme. E o filme existe, faz sentido, tem uma coerência, a narrativa tem começo, meio e fim, tem uma série de sentidos. É um filme. E ganhou o prêmio de roteiro no Festival de Cannes, né? Então temos um final feliz, apesar de tudo. É isso. É isso? Temos alguma coisa a falar sobre... Não, é isso. Eu acho assim que ao mesmo tempo em que ele tenta se virar para construir um filme a partir das possibilidades dele, é um filme que dialoga muito com o cinema dele, mesmo o cinema antes das proibições. A gente falou aqui, o primeiro cinema dele, os primeiros filmes, tinham não só esse cenário, como tinha essa estrutura do ator se representar, tal. É um traço muito
sei lá, fundamental do cinema do Irã, né? O ator ser incorporado e o ator e o personagem virarem uma coisa só e ao mesmo tempo não. É a coisa da criatividade e também do baixo orçamento, né? Quer dizer, você fazer ideias completamente diferentes, inusitadas, com os recursos que você tem. E ele tá levando isso ao extremo nesse filme, porque além de tudo ele tem essa coisa da falta de liberdade, as limitações, ele né? tem sei lá, as coisas ganham muito mais força, né, em si. Só pelo fato dele estar fazendo as coisas ali, tudo ganha um outro significado já. Eu acho que ele volta mesmo. Me lembra muito essa primeira fase do cinema iraniano, mas ele volta com essas limitações que deixam o filme muito que mais... chegou no Brasil, né? Corrigindo, do cinema iraniano que se internacionalizou e virou sucesso em meio festivais. De dessa geração Abbas Kiarostami, Mohsen Malbaf... E que influenciou boa parte dos cineastas brasileiros de hoje. E o Abbas Kiarostami é um mestre para o Jafar Panahi, e não à toa você vê vários acenos que ele faz pro cinema do Abbas Kiarostami nesse filme, no Três Passos. Então acho que é o filme que mais tem os personagens que não conseguem falar no celular, que remetem ao O Vento Nos Levará, a questão do suicídio, que remete ao Gosto de Cereja. O carro muito presente, que era ali um dos cenários favoritos do Kiarostami, né, que é o interior do carro. Enfim, Kiarostami tá ali no filme todo. Mas eu acho que ele volta a esse cinema iraniano que seria o mais clássico, né? Se a gente olhar de hoje para trás, né? Não daria para dizer clássico na época, mas hoje a gente já considera o grande cinema iraniano dos anos 90. Já faz 25 anos esses filmes. Mas ele lança um olhar que só poderia existir na situação em que ele está vivendo hoje. Eu acho muito melancólico o filme, eu acho bem triste mesmo, como se tivesse a todo momento uma impossibilidade e uma dificuldade de seguir em frente, de romper barreiras, até culturais também, representada pelas personagens. Uma realidade que não muda, que tá tudo empacado. Isso que eu ia falar. E não é um reflexo da própria comunidade iraniana? Sim, é o filme mas eu acho que ele quer falar isso. Eu acho que ele quer falar isso. Eu acho que ele quer falar assim... Olha em que país eu vivo, né? Um país em que as pessoas ainda têm um meio de vida, um modo de vida quase medieval, assim. Arcaico, né? As pessoas ainda, né, se reúnem em clãs, né? As coisas são tão empacadas realmente. As crenças são de 100 anos. E isso também é bonito ao mesmo tempo, sabe? Porque assim, eu acho que ele tem uma visão muito de... as coisas não evoluíram aqui, mas olha quanta beleza também tem aqui, entendeu? Porque ele tem essa relação afetiva com o lugar. Eu tava tentando buscar de onde vinha isso no filme, porque eu notei algo muito afetuoso ali no retrato que ele faz, e depois que eu descobri que aquela região tá ligada à vida dele, aí eu saquei de onde veio, porque ele gosta muito daquelas pessoas, né? Tem uma relação ali que você nota, transparece no filme. Tem quase uma brodagem ali, assim, como se ele realmente conhecesse aquelas pessoas. Talvez até sim. Até conheça mesmo. Por isso ele foi fazer o filme nesse lugar, porque ele não corria risco de que alguém o dedurasse. Uma atriz comentou isso, que todas as pessoas eram confiáveis, né? Ninguém ia virar ali, bater um telefone, o Panahi tá aqui filmando. Era muito Panahi, manda os canos pra cá. Ô, Michel, e o que você achou daquele pacote que o nosso Jafar teve que entregar? Aquele pacote eu até comentei rapidamente aqui já na mostra, né? Eu achei bem curioso daquilo, né? Como as pessoas... uma das coisas mais da crença, da cultura, né? Acreditar que algo daquele tipo pudesse ser o segredo pro sucesso profissional, né? De um ente querido, digamos assim. Eu acho incrível quando ele coloca curioso isso num filme, porque é tipo assim... Ele faz um cinema muito sofisticado em termos de criação, né? Assim, não em termos de eu acho de longe o melhor filme dele dessa fase pós-prisão. Eu acho também. Eu acho que isso não é o filme. Ele é muito fora da curva, é muito sabe? filme protesto, sim. Então é difícil você localizar esse filme ali dentro. E eu acho que com o tempo talvez ele ganhe uma força maior que tudo. Isso não é um filme. Pode virar o filme, sei lá, com um peso histórico muito grande. Concordo. Que a gente nem consegue medir hoje. Sim. Imagina um filme que ele fez no apartamento. E é muito forte, né? O final do filme eu lembro, pra mim é uma das grandes cenas da carreira dele, talvez a maior, que é quando ele finalmente consegue sair do apartamento, né?
Enfim, acho que tem, enfim, é uma cena que eu lembro... Assistam. Mas realmente, como cinema mais narrativo, completo, como uma obra mais completa, mais lúcida, eu acho, o Três Faces se resolve melhor. Talvez por ele já estar numa outra fase, né? Sim. Isso não é um filme, era um filme muito angustiante. Você trazia essa... Era um homem preso mesmo dentro de casa. Estou preso, olha a minha situação. Exato. Difícil ser... Mas eu acho que nesse, assim, ele tem essa coisa, é um cinema muito sofisticado em relação à criação, à narração, à narrativa, aliás. E ao mesmo tempo muito simples, e eu acho a maneira que, assim, que quando ele retrata aquela comunidade e mostrando isso no cinema que ele faz, ele tem os dois Irãs ali muito evidentes, sabe? Isso é bem forte. Uma coisa que a gente não discutiu e que eu acho importante no filme é que ele está sempre colocando em questão qual seria o lugar da arte, né, nessa realidade. Então você tem o Irã arcaico, o Irã rural, o Irã estagnado, que não muda, com personagens que não conseguem seguir em frente, mas você tem a arte ali muito presente em tudo, tanto na atriz que está chegando, quanto na atriz mais velha que está resistindo na solidão dela, quanto na mais jovem que quer virar atriz, e quanto no diretor, Jafar Panahi, que está indo lá fazer o filme dele, né? Que temos aí o filme. É a arte incorporada à sociedade. Onde a arte fica? A arte seria um motor para você se rebelar contra essa realidade? Seria algo que te faz livre, mesmo estando preso? Qual seria o papel da arte? Que pode eclodir a reflexão no público. O que seria? Onde estaria a arte? Muitas leituras. Eu acho que ele instiga essas questões. É um filme realmente bem complexo. E eu acho que não faria feio nessa primeira fase do cinema iraniano, não. Não, encaixaria perfeito, eu acho. Não, de jeito nenhum. Chico Firman, Metavaranda. Vou dar nota 8 pro Panahi. Nota 8 pro Panahi. Thiago Faria. Eu vou dar 7,5. Eu vou dar nota 7. Com isso, ele ficou com 75 no Metavaranda e tá aqui já favoritaço pra participar do nosso querido Varanda Awards. Eu queria dizer pra você que foi uma arte. Eu discuti Jafar Panahi com o meu time disputando pênaltis no Campeonato Paulista. Olha só, foi as distrações da vida, né? Foi uma arte aqui. Seu time já acabou? Acabou. Ganhou? Tá feliz? Corinthians classificado para a final. Opa, que bom. Então, você sabe que desde o ano passado eu também sou corintiano, né, Michel? Eu sei, Corinthians Então eu tô muito feliz agora com democracia essa corintiana. Eu, Exatamente. por influência familiar de agora em São Paulo, eu sou São Paulino. E também tô feliz, viu? Viu que legal? Vamos nos encontrar na final. É isso, no Paulistinha. Encerramos com Jafar Panahi. Então podemos partir agora para aquele momento puxadinho da varanda. Puxadinho da varanda. Chico Firman. Eu vou falar sobre um filme que eu assisti hoje e infelizmente não consegui falar antes, que eu acho que merecia falar antes, que é Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral. Esse título que é um filme que eu fiquei muito feliz de ver. Eu gosto bastante do primeiro filme, que apesar de todos os clichês, de todas as coisas, eu acho incrível ele existir, sabe? Enquanto cinema nordestino popular, feito pra massa mesmo. Eu acho sensacional num país em que o cinema industrial é só uma coisa, é só uma grande comédia de televisão. Eu acho que esse filme ele dá tem um vigor novo, tem uma coisa regional que às vezes até é meio forçada, mas funciona. E esse segundo filme, acho que ele vai muito na linha. Eu acho que é muito legal rever os personagens, reencontrar os personagens. Ele tem uma maneira legal de apresentar os personagens novos. Eu acho que ele exagera um pouquinho nas piadinhas de baixo calão, mas eu acho que faz parte do humor nordestino e cearense, principalmente. Então acho que tá tudo meio que justificado ali. É uma pena que ele tenha sido lançado em São Paulo num circuito tão pequeno, porque ele foi o maior sucesso. Eu acho que, se eu não me engano, ele vendeu quase 500 mil ingressos no Ceará e no Nordeste e tal. Então é uma pena. E vai bem no Ceará de novo. Ele estreou antes no Ceará do que aqui. Exatamente. Não é isso que eu tô falando. Ele tá chegando lá nesses 500 mil, uma coisa assim. Já tá chegando. Se eu não me engano, eu vou depois eu vejo isso direitinho. Mas ele foi um grande sucesso no Ceará, no Nordeste de uma maneira geral.
Mas em São Paulo, assim, o circuito é muito pequeno, são poucos cinemas e não em todas as sessões dos cinemas, então eu acho que se tivesse uma porta maior, eu acho que a chance seria grande de o filme fazer mais sucesso. Engraçado, um filme tão popular, lançado como um filme de cinema num circuito de arte, né? Circuito alternativo. São as diferenças do Brasil também, né? Você vê como o cinema regional, nesse caso, funciona. E é algo tão pouco explorado. Totalmente. Poderia ser mais com certeza, explorado, né? Com certeza. A gente teve isso numa época, né? Quando tinha o Mazzaropi, por exemplo, assim, que era um fenômeno muito regional, assim, muito de, sabe, do cinema caipira, né? Você vê o caipira representado no cinema e era um grande sucesso. Eu acho que isso podia ter sido reprisado e podia, sei lá, eles iam ganhar muito dinheiro, eu acho. Mas, enfim, resolveram não ganhar tanto. Muito bem. E aí, então, Thiago? deixa quieto. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu acho que nem dá pra gastar muito tempo com isso, com uma decepção que eu vi na Netflix essa semana. Eu achei o Thiago uma pessoa muito corajosa, Chico. Eu fui. Achei. A gente tem enviados especiais. Fiquei orgulhoso de você. A gente tem enviados especiais, né? Toda semana. Sim. Eu fui o enviado especial. A loja de unicórnios. Foi a sua vez, da Brie Larson, nossa querida Brie Larson, a Capitã Marvel. Tinha feito um filme em 2017, que foi exibido no Festival de Toronto, e que agora, muito espertamente, muito malandramente, também com muita inteligência, muita sagacidade, a Netflix foi lá e pegou o filme para lançar pegando a onda da Capitã Marvel. O filme Loja de Unicórnios foi dirigido pela Brie Larson, ela faz o papel principal, contracena com Samuel Jackson, que também é também contracena com ela no Capitã Marvel. Então, é um filme sobre uma mulher que quer ser artista e gosta de unicórnios, gosta de desenhar tudo muito colorido, mas a realidade se impõe e ela precisa seguir um emprego comum e uma vida medíocre até ela descobrir essa tal loja de unicórnios que tem o Samuel Jackson como o dono. O Thiago tá lembrando do filme, ele tá ficando mais incomodado. Tá ficando Não, então, muito singelo, com uma mensagem que tá clara desde o começo, que é o seja você mesmo, e vai atrás dos seus sonhos. Eu passei o filme inteiro lembrando da música da Xuxa, lá do Vou Pintar um Arco-Íris de Energia. Nossa. Deixar o mundo cheio de alegria, a Souvenir, aquela coisa. Então o filme tropeça nessas intenções que são tão pueris. Faz de conta. Que pra mim foi quase insuportável. Eu não consegui ver. Eu admito que eu pulei algumas partes, mas foram poucas. Rolou um flash forward ali. É como se tivesse sido um filme do Spike Jonze que tropeçou e caiu numa lata de tinta. Nossa. Com glitter. Caiu naquela propaganda do Cinemark, dos estagiários. Eu escrevi no Twitter, assim que eu terminei de ver, eu tava lá naquela fúria, quando você termina de ver um filme que você achou muito ruim, eu escrevi que é um pesadelo millennial, que eu acho que tudo que a gente acha ruim nos millennials, tá ali, tá ali. Concentra, é um suco de millennial. Enfim, não vejam, Brie Larson, eu te amo, mas nesse filme não tá dando. Só que não nesse, né? Eu ia falar de um filme, eu vou falar de um filme que uma ouvinte nossa pediu, mas teve outro ouvinte também que pediu um outro filme, eu vou falar 2 palavras sobre ele, Duas Rainhas, vi e já esqueci. Tão bom que o filme é. 2 palavras, vi e já esqueci. Não seja mais. Foram algumas palavras, tudo bem. Um pouco mais de 2, Eu vi também. É esquecível, as 2 atrizes estão lá. Mas vamos fazer uma regressão rapidinho aqui pra você contar um pouco o que você achou do filme. Duas Rainhas era um filme que tinha grandes possibilidades de ser indicações às atrizes ao Oscar, né? A Saoirse Ronan e a Margot Robbie, que fazem 2 rainhas britânicas, a rainha da Inglaterra e a rainha da Escócia, da Irlanda. É a briga da rainha Elizabeth I da Inglaterra com a rainha Mary Stuart da Escócia. Exatamente. Já foi contado nos cinemas algumas vezes. Então eu já vi 3, 4 vezes essa história e essa então não tem nada que você possa salvar, a não ser a maquiagem pra deixar a Margot Robbie bem feia. Não é bem feia, pra deixar ela com a doença que ela tinha. Então, esquecível, completamente esquecível, passou em branco. Tem figurinos muito bonitos esse filme.
Realmente. Figurinos ao Oscar, inclusive. São bonitos? Eu não lembro dos Não lembro figurinos. dos figurinos. Eu assisti também, eu achei meio decepcionante. Se eu não me engano, a diretora ela vem do teatro inglês. Acho que ela nunca tinha feito nada no cinema. Mas também não achei que foi nada marcante, não. Acho que a história não ajudou, assim. Porque, enfim, o jeito que ela conta a história não ajudou, na verdade. Ela quis dar um tom feminista, assim, pro filme. E eu acho que o filme ficou um pouco perdido no tempo. Porque, tudo bem, nessa época, você tinha duas mulheres muito fortes, mas algumas discussões acho que foram meio antecipadas. Não existiam direito ali. Eu acho as duas atrizes boas, mas X também, né? Não acho nada memorável realmente também, em nenhuma das duas. E nem em nada. E no domingo de manhã eu acordei, aquela coisa, vou assistir o quê? Aí tá todo mundo falando de um filme espanhol durante a temporada. Durante a Tempestade. Durante a Tempestade. Não é Tormenta? Tormenta? Oh, meu olha Deus aí, do céu. não sei quem tá pior. Durante a Tormenta, em inglês o Mirage, aí eu falei... Durante a temporada. Durante a temporada Thiago, durante a tempestade que pegou na temporada durante a temporada é quase nome de episódio nosso, Durante né? a temporada é o filme brasileiro misturado do Festival de Brasília misturado Pois é. com... Enfim. Voltando ao cinema espanhol. Durante a Tormenta, filme dirigido pelo Oriol Paulo. Paul? Não é Paul. Vai, fala aí, durante a tormenta, vai. Vocês viram que eu já esqueci metade. Hoje minha memória tá daquele jeito. Porque havia uma informação de que esse filme estaria entre os 10 maiores bilheterias do cinema chinês. Oriol Paulo. Que não fosse filmes americanos ou chineses. O que não é verdade, é o filme anterior desse diretor. Era fake news. Era fake news. Mas é o filme anterior que também está na Netflix, mas eu nunca vi, chamado Um Contratempo. Então quem quiser... Eu ouvi falar nesse. Quem quiser ver, imagino que sejam filmes... Uma semelhança ali na direção. É uma mistura de... Alta Frequência, lembra aquele filme Alta Frequência? Não lembro. Dennis Quaid. Nossa, não lembro foi desse longe. Também não lembro desse. Alta Frequência encontra Efeito Borboleta. Então é um filme que tem ficção científica, tem alguma coisa de filme policial, tempos diferentes, tem... Casa do Lago. Tem um quê de Casa do Lago, então tudo ali junto, misturado. É um filme popular, assim, uma narrativa popular, não tem nada de grande cinema ali feito, mas é um filme que te amarra, você fica ali, eu pelo menos fiquei ali preso, achei um filme que passa bem, assim, divertido, tipo como Shazam, você vê irregularidades, mas que no saldo, o saldo é positivo, então acho que... Tem ligações com o universo DC? Não tem ligações com o universo DC. Mas poderia? Quem sabe no futuro, né? Pode ser. Veremos. Porque se o Michel gostou desse filme que é mistura de Casa do Lago pode ser um super-herói no futuro. O Tio Darim daria um bom super-herói. Se você gostou de um filme que é mistura de Casa do Lago com o Efeito Borboleta, eu tô vendo agora, chegando em casa. Com alta frequência. Com alta frequência que eu não lembro qual é, mas vou ver. Você não lembra? Verei. Era o bombeiro que falava com o pai, falava com o filho. Não sei. Pois tem muito disso, então fica essa dica. Agora vamos para aquele momento. Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Então, gente, Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como faz, imagino que saibam. Ou esqueceram. Como a gente tá esquecendo de tudo. É lá no cinemanavaranda.com. A gente tá aqui numa campanha pra um revival dos blogs, né? Então, comentem nos blogs, olha que coisa retrô. Que coisa mais 2002, né? Mas a semana passada, né, foram filmes tão palpitantes, Dumbo, Vox Lux, ninguém quis falar muito sobre eles. Então os comentários estão mais concentrados lá no Twitter, contra a nossa vontade, deixando muito claro. Nossa vontade de Thiago Faria. Então temos alguns comentários aqui. A Adriana Lima, por exemplo, ela disse o seguinte: assisti nesse fim de semana Durante a Tormenta, Michel. Olha aí. O que vocês acham dessa fórmula desse cinema espanhol? Você assiste e parece tudo um pouco parecido. Casa de Papel, Tempo entre Costuras. Então, Michel, tem uma fórmula do cinema espanhol? Tá tudo muito parecido? Eu que acompanho bastante o cinema espanhol, eu acho que o cinema espanhol tem uma força muito grande no cinema de gênero. Principalmente em filmes policiais. Então, eu não vi a Casa de Papel, então eu não saberia dizer se existe um gênero aí em torno da Casa de Papel que tá indo pros cinemas. Eu achei o Durante a Tormenta, como eu falei, um filme que mistura gêneros
romance policial e ficção científica, então não consigo ver que haja. Mas esses 2 filmes que ela citou eu não conheço, então talvez a série e o filme talvez eu não os conheço. filmes espanhóis que estejam indo pra Netflix sigam o caminho da Casa de Papel, porque a Netflix está selecionando filmes com essa aparência. Eu acho que a Netflix ele é o que melhor traz cinema espanhol pro Brasil. Então ele está trazendo várias coisas. Talvez tenha as comédias, tem a comédia do... Nossa, hoje tá a memória... Eita, Michel. O diretor da Chispa de la Vida... É La Chispa de la Vida. Esqueci o nome dele. Não lo sei. Não lo sei. Quer dizer, tem os filmes policiais, quer dizer, tem de tudo ali. Se você mexer, você vai encontrar. A Netflix é o melhor lugar para encontrar cinema espanhol hoje em dia. No Brasil? No Brasil. Sim. Eu acho bom você continuar falando isso, porque a gente está batalhando o nosso patrocínio da Netflix. A comunidade espanhola talvez vá nos patrocinar, então... tem bastante coisa lá, filme novo, Penélope, tem bastante coisa lá. Os indicados ao Goya. O da vida é Alex de la Iglesia. Então tem as comédias do Alex de la Iglesia, vira e mexe, tem 2, 3 lá. Então eu acho que tem muito mais do que um gênero específico mais popular. E a gente encontra digitando Michel, a aba do Michel, pasta do Michel. Depende do seu algoritmo, né? eu gosto de cinema espanhol, mais até porque eu como falo espanhol no trabalho, eu tento sempre me atualizar e ver filmes sem legenda, então eu vou em busca dos filmes espanhóis e acabo encontrando bastante lá. Maravilha. Temos um comentário aqui muito simpático do Rodrigo, que é o seguinte: será que estou vivendo ou apenas introduzindo Cinema na Varanda para todas as pessoas que eu conheço? Olha... profundo, poético, está vivendo, né? Tomara que você esteja fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Acho que ele está vivendo a varanda. Então, comentem lá no nosso blog. Continue introduzindo aí. Continue introduzindo a varanda. Deixem comentários também, se possível, lá no iTunes. E cotações também pra gente. Sempre bem-vindas, que sempre nos ajudam a nos posicionar melhor nos agregadores. Estamos no Spotify também. Não sei se vocês sabem. Também no Facebook e Twitter. Enfim, e no YouTube. No YouTube também. Em breve com imagens, talvez. Não sei. Você vai querer fazer vídeos do Thiago Faria? Não lo creio. Acho que podia fazer, hein? Então depois dessa eu posso dizer adiós, hasta la próxima semana. Tchau. Adiós, muchachos.